Para comemorar os 80 anos de Dourados, a Prefeitura está contando a história do município através de relatos de sua gente. São pessoas que fazem parte da vida da cidade e que ajudaram a construir essa trajetória de 8 décadas. Através da memória de cada cidadão, relembramos momentos de quem acompanhou de perto o desenvolvimento de Dourados. Vamos agora ouvir quem faz parte e conta esta história. A história diz que havia uma casinha pequenina entre mais ou menos a Marcelino Pires e a Joaquim Teixeira Alves, e a Rosa Góes, que era a casa do seu Januário, né? Então, a construção material da cidade. E depois, numa reunião dos fazendeiros da região, em 1910, eles decidem pelo patrimônio, a construção do patrimônio. Seu Januário, que era construtor, ele construiu também as primeiras casas a partir daí. E aí, a partir daí é que foi crescendo. Quando ele fez a primeira casa, ele já praticamente traçou aquele centro e colocou ali uma casa como se fosse em cada esquina já induzindo a formação da cidade em torno da praça. Olha, algumas terras públicas, algumas terras de posse, né, requeridas, e algumas terras de posse transferidas também, né? Porque não mudou muito esse sistema de hoje. Hoje também o cara ganha, às vezes, um imóvel e ele já tem o poder de transferência desse imóvel, né? E naquela época também não era muito diferente do processo, né? A única diferença é que naquela época ainda não tinha o Estatuto da Terra, ainda não tinha a documentação definitiva, né, das posses, e só a partir de 25 aqui. O Distrito da Paz, a primeira comissão, que é aquela primeira comissão ali, né, das pessoas mais importantes da época que se dispunha a fazer esse trabalho de construção, né? E foi essa comissão que passou a trabalhar de 14 até 35, né, nesse processo de luta pela emancipação. E foram chegando outras pessoas também, né, e foi fortalecendo o núcleo. Quando você criou o distrito, a partir daí você começa a luta para emancipar esse distrito, né? Para você ter a vida própria e poder conduzir os destinos da tua cidade com as próprias mãos, né? Com as próprias ideias. Então, esse período, que quando a gente fala assim, 80 anos de Dourados, esse período que está ficando anterior a esses 80 anos, foi um período muito difícil de construção, até para as pessoas chegarem aqui, né? Muitos vinham por vários meios, até de carro de boi, vinham lá do Rio Grande do Sul, vinham traçando caminho, vinham plantando para os que viessem atrás e colhendo, quer dizer, tinha todo um processo e muita união tinha que ter, porque a construção, toda construção, ela é coletiva. E aí, mesmo que você não se dê com o outro, mas você tem que estar unido no mesmo propósito, né? Naquilo que é a parte comum a todos, você tem que estar, né? E aí tem período que a gente vê, assim, período da cidade, por exemplo, quando foi construir o primeiro ginásio, a casa que foi implantada o primeiro ginásio, que era o Colégio Oswaldo Cruz, era emprestado do seu Joaquim de Oliveira. Então tinha essa coisa de um por todos, de todos pelo município, foi uma luta muito grande a dos pioneiros, né? Naquela época as coisas eram cruas, e esse desbravamento era feito com as mãos, né? O transporte era através de animais, né? Ontem o pessoal estava fazendo um trabalho aqui sobre o transporte e tração animal, partindo da alça-prima, que substituía o caminhão, que carregava as madeiras, que carregava, né, as carretas, que carregava as coisas pesadas. Ali você vê, na construção, naquela foto ali da colônia, você vê um carro de boi com 4 juntas. Olha o peso que essa carreta estava carregando, né? E a gente tinha o transporte
tração animal, desde o mais pesado, que substituía o caminhão, né? Passava pelo bucheiro, pelo padeiro, que tinha os seus baúzinhos, né? Que fazia a entrega dos produtos, e até o transporte de luxo, que era a charrete. A charrete já tinha banco estofado, né? Eles carregavam consigo uma lona que era para proteger da chuva, então já era uma coisa para carregar as pessoas, já tinha um cuidado maior. Mas tudo era tração animal, né? E o despertar deles de fazer o trabalho nesse sentido, quando eles viram ali a carteirinha do cocheiro, que era o motorista, né? Que era a carta do motorista que dirigia o transporte de tração animal. Foi todo um processo, por isso que eu falo, quando esse processo, quanto mais anterior é o processo, mais árdua era a luta, né? A maior eram as dificuldades de fazer as coisas. E a partir de Zé Serrano, de Januário, aí veio os Azambuja, na sequência veio os Matos, e aí foi fortalecendo, né, a luta. Foi juntando mais gente disposta a enfrentar essa luta, né, de construção. Dourados é um lugar que produzia muito, e os lucros, as vantagens iam para Ponta Porã, né? E essa luta, você sabe que uma separação ela vem de um conflito, né? Primeiro veio o conflito, chega até o ponto de acontecer a separação. Isso acontece nos casais, entre as pessoas, tudo é assim, parte de um conflito. Então, Dourados lutou muito para conseguir essa separação, para poder ter essa independência, né? E poder começar a pensar. E para isso precisava ter esse pessoal ativo, como essa comissão, né, de nobres que trabalhou até a emancipação da cidade. Aí ali tem uma outra comissão já em 35, né, que também começou a dirigir a cidade a partir de 35, com a nomeação do primeiro prefeito, né, que era o João Vicente Ferreira, né. Teve outros prefeitos que ainda contou com a indicação da comissão. Até você organizar essa coisa do voto livre mesmo, acho que foi na época do seu Carvalhinho, que realmente estabeleceu essa eleição direta mesmo, né? E aí, na sequência, vem a criação da colônia, em 43 começa a colônia. A gente enriqueceu não só em número de pessoas, mas principalmente a parte da cultura, da culinária, né? Veio várias sementes diferentes, porque veio vários pratos, né? De várias regiões da cidade, cada um tinha um hábito alimentar. E aí a cidade começa a crescer. A Feira Livre mesmo, ela foi impulsionada pela procura do povo em comercializar os seus produtos. Por exemplo, o povo nordestino, lá no Nordeste, eles têm uma cultura muito forte com a feira. E eles também têm uma cultura muito forte de andar léguas a pé, com aquele chinelinho de couro, com alguma coisa na cabeça. E muitas pessoas faziam isso, vinham lá do Travessão do Castelo, do Boliche Queimado, né? Eles vinham até de Vila São Pedro com uma bacia na cabeça com um porco para vender na Praça Antônio João, onde a feira funcionava na época. E antes de existir a feira, existiam os pontos também que ia se criando ao longo da avenida. Os pontos de maior fluxo de pessoas. Então o cara já encostava ali. Se ele não tinha uma carroça, às vezes ele vinha a pé, ou às vezes ele vinha de a cavalo, mas ele trazia a mercadoria dele e aí começava já a comercialização. A feira, ela nasceu impulsionada por essas primeiras propostas de venda, né? E muitas vezes não era nem venda, muitas vezes era troca, né? Então o cara tinha um objetivo, ele precisava do dinheiro para comprar alguma coisa, então ele tinha que levar o que ele tinha para poder voltar com o que ele queria. Um nativo da Bahia, assim, de onde você veio? Eu vim de São Paulo. Então, na verdade, ele veio do Nordeste para São Paulo e de São Paulo para cá, né?
Então, na verdade, é origem nordestina, mas em 2 etapas, chegava aqui em 2 etapas. Mas veio também do interior de São Paulo, por exemplo, o segundo morador de Dourados, o segundo fazendeiro, o seu Francisco Xavier Pedroso, ele veio de Amparo, interior de São Paulo, né? Já o Marcelino Pires veio do Paraná, né? Então, já a família do Rose veio do Rio Grande do Sul. E aí veio gente da Paraíba, até da Amazonas, todo lugar veio gente para cá. E também veio de outros países. Você sabe que os árabes, eles sempre colocam o primeiro pé em todos os lugares, né? E antigamente tinha a cultura do mascate. Vinha vender a pasta de dente, o sabonete, a toalha, essas coisas todas que você usava. Então, a presença do árabe no Brasil em todo lugar. Você pega a música nordestina, ela é 70% árabe, por causa das influências. E a migração japonesa, né? Então, tudo isso aí foi somando. Foi somando e foi... Outras pessoas do sul, vinha muita gente de descendência italiana e alemã, né? O seu próprio Januário Pereira de Araújo tinha descendência de alemão, né, no sangue. E aí que foi formando. Tem algumas histórias de Dourados que já tem bastante destaque, até por a gente estar falando, contando a questão da salva de prata, é uma coisa que chama muita atenção. Uma coisa que chama muita atenção das crianças, projetor do cinema e as coisas acústicas, porque eles não conseguem ainda entender direito como é que alguma coisa funciona sem energia, né? Então essas coisas acústicas é um comparativo que eles fazem que eles ficam assim boca aberta de ver como é que ficam procurando o fio para pôr na tomada, né? Então, para as crianças, o velho é novo, porque eles não conhecem o velho, né? Aí eles chegam no museu, eles passam a conhecer. Os estudantes, os que são daqui, eles geralmente vêm procurar alguma relação com a história. Porque, meu avô, meu bisavô, e sempre tem essa coisa com as famílias daqui. Eles frequentam muito o museu, as famílias descendentes dos mais antigos aqui. Não só dos pioneiros, mas dos contemporâneos também de outras épocas. Já o estudante que vem de fora, ele chega bem perdido, ele fica assim, olhando. Só que a partir do momento que você toca na história, tendo como referência qualquer quadro, né? Porque quando você pega intimidade com a história, qualquer quadro, qualquer objeto que você me apontar, eu posso começar a contar a história a partir dele. Então, aí vem um encantamento pela história. Aí eles começam a se apaixonar pela história, que é uma história de um lugar que eles não conhecem, que eles estão chegando, né? E que eles nunca imaginam como é, né? Então, as primeiras histórias que eles começam a perceber da cidade, eles começam a se encantar com a história. E a procura é querer saber cada vez mais. Tanto é que quando eles saem daqui, eles falam, olha, tio, eu volto, porque eu volto, né? Porque tem mais coisa para eles saberem, né? Na verdade, não existe passado, existe o começo. Entendeu? E o começo nunca termina, ele continua aqui e ele vai para o futuro. Então, na verdade, não existe essas partilhas de tempo. O tempo não tem partilha, ele é contínuo, né? E a história é contínua também. Então ela vai evoluindo, ela vai se modificando, ela vai acelerando, porque hoje a história é muito rápida, né? As coisas acontecem de forma muito... Mas cada vez que as coisas vão ficando mais modernas, as coisas do começo vai ficando mais importantes. Agora, o que eu vejo aqui, na verdade, aqui no museu, no dia a dia do museu, é que essa história oral, ela continua o tempo todo. É normal chegar pessoas aqui e falar alguma coisa. Eu conheço como chegou um senhor da família Matos aqui, o ano retrasado, ele veio num encontro da família Matos em Ponta Porã. E ele passou com a filha dele, Doroti, no museu.
E assim que ele entrou, ele era irmão da dona Iva Brum, que é uma senhora também das famílias antigas aqui. E ele chegou aqui, ele olhou naquele quadro do primeiro professor. E ele olhou para mim assim, falou naquele jeitão gaúcho, misturado já, né? Aquele professor era um homem muito bom, porque eu fui aluno dele. E baguá igual eu e outros meninos que tinha aqui, que com 12 anos de idade não tiravam o revólver da cintura nem para dormir. Nós passamos a vir à escola desarmado por causa do conselho do professor. Então aquilo fez eu voltar ao tempo, né? E imaginar como que era a relação da época, né? Como que era a situação na época e como que era a situação de um professor nesse universo. Aí ele completou dizendo assim, e ele era muito disciplinado, porque se algum de nós matava a aula para ir tomar um banho num córrego, quando chegava aqui, ele deixava alguém tomando conta da sala, pegava o cavalo e ia atrás do aluno. E voltava com o aluno na garupa. Então, esse tipo de depoimento a gente tem sempre aqui, porque aqui vem muita gente que é das famílias. E a gente está sempre acrescentando coisas na história. Essa história da história oral, ela nunca se acaba. Que esses 80 anos de Dourados, ele está relacionado ao tempo da liberdade como município, a emancipação como município. Mas que atrás desse tempo existe esse outro tempo, que foi o tempo da construção mesmo. Então, esse tempo, a gente não pode esquecer que ele existiu, sabe? Porque ele foi a base da construção da cidade. Foi aí que se suou mesmo para poder chegar aqui, sabe, da onde você vinha, e para derrubar as primeiras árvores, construir as primeiras casas, né? Esse foi, e a persistência, né? A persistência do povo, porque eles poderiam desistir, né? Eles poderiam desistir de construir, não vamos construir mais nada, não, vamos embora daqui. Mas eles persistiram e foram. E se a gente tem hoje a cidade, graças a essa atitude de persistência, né? Dos pioneiros. Tudo que vivemos é valorizado através de nossas memórias. Prefeitura de Dourados, 80 anos. Eu conto essa história.